Hoje vamos falar sobre a situação do dólar, né, no Brasil, que não para de subir. Estamos batendo aí 4,40, uma alta quase em linha reta desde o final do ano passado. E não é novidade, né? Para aqueles que nos acompanham aqui, a gente vem alertando sobre o cenário e sobre como várias situações, tanto internamente no Brasil quanto no mundo, produzem uma pressão sobre a moeda norte-americana. E as notícias aí do início do ano, especialmente a epidemia do novo coronavírus na China, aumentou, né, a pressão sobre a moeda norte-americana. Uma coisa importante que todos precisam saber é que esse movimento não ocorre apenas no Brasil, ocorre também no mundo. Praticamente todas as moedas estão perdendo valor em relação ao dólar. Como nós podemos ver aqui, num indicador, num índice chamado Dollar Index, onde esse movimento positivo aqui, basicamente é o dólar contra uma cesta de outras moedas, conseguiu ultrapassar a máxima dos últimos anos, né? Dando um zoom out aqui nesse gráfico, a gente vê como a moeda norte-americana vem se apreciando não só contra o real, mas contra outras moedas. É bem verdade que o real foi uma das moedas que apresentou a maior depreciação entre todas as moedas. Mas por que isso está acontecendo, né? O pessoal da XP aqui fez um relatório interessante, onde apresentou alguns gráficos que facilitam a compreensão. Eu chamo a atenção especialmente desse gráfico aqui. Diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos diminuiu consideravelmente, né? A gente pode ver que é a menor diferença da história. O que isso produz? Um trade bastante comum era tomar dinheiro emprestado nos Estados Unidos a juro muito baixo e comprar títulos brasileiros, ou seja, emprestar para o governo brasileiro a juros bem mais altos, conhecido aí como carry trade, né? Você toma numa moeda que paga um juro menor e compra uma moeda que paga juros maiores. Com a movimentação dos juros no Brasil a uma mínima histórica e a diferença entre esses dois países também é a menor da história, esse fluxo é estancado e, na verdade, é revertido, porque se não vale a pena manter os recursos em títulos brasileiros que pagam juros baixos, o dinheiro volta para os Estados Unidos, né, ou para ativos denominados em dólares. Além disso, há um outro efeito dessa diminuição da taxa de juros. Empresas que fizeram dívidas em dólar estão rolando essas dívidas agora em reais, já que as taxas estão muito baixas. Isso faz com que as empresas precisem comprar dólares para encerrar, né, esses contratos, essas dívidas em moeda norte-americana, gerando maior pressão ainda sobre essa moeda. Por que as empresas fazem isso? Se elas podem ter uma taxa de juros mais baixa em moeda corrente, diminuindo a exposição cambial, diminuindo o risco, né, vale a pena fazer tal movimento. Além disso, a gente tem aqui no primeiro gráfico a diferença de crescimento entre Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a linha azul, está crescendo bem mais do que o Brasil, o que é um pouco estranho, já que o Brasil é um mercado emergente e deveria crescer mais, né? Mas nós temos aí uma série de problemas, tivemos a década perdida, toda a turbulência econômica, política, social da década anterior, do desastre, né, do PT, gerou esse buraco aqui no crescimento brasileiro. E nós temos esse último gráfico que fala sobre termos de troca. Basicamente, é a diferença, né, entre o valor aí que nós vendemos os nossos bens e compramos os bens que o Brasil precisa comprar. Na década passada, especialmente na década retrasada, nós tivemos termos de troca muito vantajosos quando a China estava crescendo de forma vertiginosa, gerando uma inflação no preço das commodities. E o Brasil, basicamente, é um exportador de commodities, né? Então, quando nós temos um problema na economia global e, nesse momento específico, na economia chinesa, que é o nosso maior parceiro comercial, o preço das commodities cai e, por tabela, né, nós temos menos influxo de recursos no Brasil. Isso está acontecendo, isso foi acelerado agora com essa questão
do coronavírus, porque nós temos a China, boa parte da China em quarentena, né? Isso diminui muito a atividade econômica chinesa e diminui o crescimento chinês, diminui a necessidade aí por compra de commodities, impactando diretamente o Brasil. E nós temos notícias agora de a continuidade dessa crise, né? Apesar de todo o esforço de propaganda da ditadura chinesa em abafar, né, o que está acontecendo, e muitos até sugerem, né, diminuindo o número de casos, eles já inicialmente tentaram de todas as formas esconder o problema, o que só piorou o problema, né, porque evitou que medidas mais sérias fossem tomadas, talvez não precisássemos estar aqui agora, né, nessa situação. Nós temos aí indícios de que há a expansão da doença, especialmente no Japão, né, que hoje proibiu encontros como formaturas, como eventos públicos, né, enfim, com maior número de pessoas, sugerindo que de fato nós temos aí um risco iminente de uma pandemia também no Japão, e isso pode virar algo global, né, o que seria aí sim muito negativo. Mas enfim, nós temos uma série de fatores, tanto internos, né, um juro extremamente baixo no Brasil, um diferencial baixo com os Estados Unidos, um crescimento ainda lento brasileiro e um fluxo global, né, em busca de dólares. Nós temos outros sinais aí de aviso importantes sobre problemas na economia global e nos mercados financeiros globais. Não está condizente, digamos assim, dois movimentos específicos. Por um lado, nós temos a Bolsa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos a Bolsa Americana fazendo máximas históricas, continuando o seu movimento positivo, né? Hoje está caindo um pouquinho. Hoje, dia 21 de fevereiro, sexta-feira, véspera de carnaval no Brasil. Nós temos hoje o mercado caindo um pouquinho mais, mas vindo numa tendência de alta muito forte. Enquanto nós temos ativos que são buscados quando nós temos risco maior, fazendo forte alta, como por exemplo o ouro, né? O ouro aqui no formato do ETF GLD, fazendo aí máximas históricas e em busca do seu topo histórico, né? O seu topo histórico está aqui por volta de 190, que é equivalente a 1.900 dólares a onça, que é o padrão de precificação do ouro no mercado internacional. Ao mesmo tempo, nós temos treasuries americanos também atingindo máximas aí de vários e vários anos, como o TLT, um ETF de treasuries, alcançando um topo, né, anterior, que sugere juros muito baixos nos Estados Unidos, né? Então, o mercado vai dando aí sinais de estresse e nós temos fatores internos e externos gerando a pressão sobre o dólar, né? E não há uma sinalização mais clara de que nós teremos uma mudança nesse cenário aí no curto e médio prazo, né? Muitas pessoas me perguntam, e é uma pergunta que a gente recebe já há muitos meses, né, como se proteger contra isso ou até lucrar contra isso. Justamente, né, nos últimos anos aqui na Liberta Global, nós temos ensinado as pessoas como diversificar os seus investimentos no mercado internacional. Então nós temos cursos aí que ensinam você como fazer tal movimento. Uma das maneiras de se proteger contra esse tipo de movimento, ou ter, né, uma carteira mais equilibrada, mais resiliente, é diversificando internacionalmente, né? Você ter ativos aí denominados em outras moedas como o dólar norte-americano. Então, se você tem interesse aí nesses treinamentos, eu vou dar a dica para vocês, ls.com.você. É só vir aqui em cursos, mercado internacional, e você tem aí alguns pacotes de cursos onde você pode ter acesso, né, a esse conhecimento. Então, ls.com.você, cursos, mercado internacional. Qualquer dúvida, atendimento@libertaglobal.com. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.